Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, intitulada Água. Passaremos junho, julho e agosto falando sobre água, mas não uma água qualquer. Nós falaremos sobre a água da vida, nós falaremos sobre Jesus. Passaremos esse tempo todo pensando em como o Senhor Jesus Cristo se apresenta como a água da vida. E eu espero que você tenha, durante os próximos 3 meses, experiências muito pessoais, reais e abençoadoras com o Senhor Jesus. Vamos algumas vezes esbarrar com a mesma frase que saiu da boca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certa feita, declarou: quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Consegue imaginar essa expressão saindo da boca do próprio Cristo? Expressão que na palavra de Deus é dirigida a cada um de nós. É Jesus dizendo: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se transformará no quê? Numa fonte. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Portanto, convido você a experimentar a água viva, que é o próprio Cristo Jesus. Mas para falar sobre água viva, nós primeiro precisamos falar sobre água. E é muito interessante quando nós olhamos para a história e estudamos a palavra água, e vamos percebendo que ela, no decorrer das civilizações, no decorrer das interpretações humanas, ela sempre esteve associada à vida. A água aparece não só no cristianismo como fonte de vida, mas aparece em uma série de outras religiões. A água como vida aparece nas religiões orientais. A água como vida aparece no islamismo. A água como viva aparece em vários escritos pagãos. A água como vida aparece na filosofia. Há inclusive uma interessante narrativa de Aristóteles, citando Tales de Mileto, em que ele diz que a água é a essência de tudo. A água na história da humanidade representa a vida. E isso é curioso, porque a comida não representa a vida. Por mais que achemos que o ser humano precisa mais de comida do que de água, está provado cientificamente que um homem vive mais tempo sem comer do que sem beber. De modo que, quando o Senhor Jesus se apresenta como a água viva, Ele está falando sobre uma imagem que na sua época já era bem conhecida. E essa imagem não apenas aparece na época de Jesus, mas ela vai nos perseguindo antes, naquela época e até os nossos dias. Para você que é amante das artes, perceberá que vários quadros do período ali da Renascença mostram a água como fonte de vida. Aliás, os antigos criam que os rios não são formados pela água das chuvas, mas sim são veias que partem do interior da terra para trazer vida à superfície. A água no imaginário humano representa a vida. E quando você está muito sedento e bebe um copo d'água geladinho,
aquele sentimento associado à sensação boa que a água dá, é como se fosse uma injeção de vida em nós. Que coisa boa! A sede, ela tem muito a ver com a falta, com a carência, com o déficit. Mas a água tem tudo a ver com a provisão, a satisfação, o preenchimento. Água é vida. E Jesus, ao declarar ser a água viva, Ele quer nos ensinar uma série de coisas. E para aprendê-las, é muito bom ir ao texto sagrado, a palavra de Deus, porque ali você terá uma ideia de como, quando e sob quais circunstâncias o Senhor Jesus se apresentou como a água viva. O texto é João 4, a partir do verso 1. Em vez de ler o texto, eu quero te convidar hoje pela manhã a ver o texto, a ouvir, a enxergar o texto de uma forma diferente. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, mas a partir de agora, através de uma canção, tente pelos olhos, mas principalmente pela mente, ir até o poço onde Jesus anunciou ser a água viva. Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço da água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz a alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Falou comigo, a água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou a dizer: se soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria
foi num poço que Jesus Cristo se apresentou como a água viva? Eu quero te convidar a olhar de um modo mais especial para os versos 1 a 6 do texto que acabou de ser cantado. Jesus está caminhando, está viajando. O texto começa dizendo que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Vamos entender o que está acontecendo para aproveitarmos o texto. O primeiro destaque do texto é a motivação de Jesus para ir até Samaria. O texto diz que Jesus está fugindo de uma situação. Ele está fugindo de uma controvérsia. É interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus não foi um homem de controvérsias. Ele não foi um homem de discussão teológica. Ele não foi um homem de bate-boca em nome de Deus ou da religião. Os fariseus estão discutindo, os fariseus estão incomodados com os milagres que o Senhor Jesus já começara a fazer. Eles começam a criar uma discussão, um ambiente para falar sobre a fé, para falar sobre a crença judaica. E o Senhor Jesus toma uma decisão. A decisão de Jesus foi deixar toda a controvérsia e fazer algo mais importante. Irmãos, há pessoas que gastam todo o seu tempo com controvérsias religiosas. Pessoas que são capazes de discutir horas a fio sobre um tema religioso, mas incapazes de ter experiências transformadoras com Cristo Jesus. Pessoas que ficam horas, dias, meses, e se contarmos o tempo todo de vida cristã, quem sabe anos, discutindo temas, sem nunca na realidade experimentar a transformação em Cristo Jesus. Isso é próprio nosso, porque o Senhor Jesus não é um elemento para ser discutido, mas uma pessoa que quer transformar a nossa vida. E quando a transformação de Jesus, que é água viva, chega diante de nós por vezes fugimos. E uma das fugas mais comuns é a controvérsia, é a discussão, é a transformação de Cristo em filosofia, em história e até em teologia. Não esqueça, teologia é invenção nossa. Olhar para a palavra de Deus apenas com olhos científicos é coisa nossa. A palavra de Deus é a mensagem do Deus vivo ao seu coração. É revelação. É mais importante do que qualquer livro que você possa estudar. O Senhor Jesus sai. Ele deixa os fariseus com as suas controvérsias. Ele tem algo mais importante a fazer. E ele agora vai começar uma viagem
Uma viagem de onde está, da Judéia, em direção ao norte, como você pode ver ali, Jesus, ele vai fazer mais ou menos esse caminho. Ele segue em linha reta aqui da Judéia para Samaria. Os judeus não faziam esse caminho, raramente eles faziam esse caminho. Os judeus, eles vinham pela Judéia, atravessavam em algum ponto perto da Pérea, o Rio Jordão, seguiam em frente e na região de Decápolis eles voltavam para a Galiléia. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não conversavam. Os judeus e samaritanos tinham um problema há mais de 720 anos. No ano 720 a.C., na época em que toda aquela região foi alvo da conquista por parte dos babilônicos, dos assírios, houve um grande problema que nasceu em função de uma mistura de raças. Os judeus acabaram casando com os pagãos. Isso criou uma série de problemas que nunca foram resolvidos e problemas que faziam os judeus odiarem os samaritanos e vice-versa. Um samaritano não conversava com os judeus. Um judeu não pisava em Samaria. E onde Jesus resolveu passar? Por Samaria. Consegue imaginar a crítica que fizeram ao Senhor Jesus? Consegue imaginar os religiosos que fizeram Jesus sair ali da Judéia? Consegue imaginar o que os religiosos disseram? Mas esse não é Jesus? O que se diz filho de Deus? Pisando numa terra impura. Esse era um nome dado a Samaria, a terra da impureza. Jesus, nessa terra, sim, porque é nessa terra que pessoas estão precisando ardentemente da água viva que Ele veio oferecer. É nessa terra que estará uma mulher com uma história de vida terrível, uma mulher que ilustra todos nós, e essa mulher só terá acesso à água viva porque Jesus, um judeu, resolveu quebrar todos os paradigmas religiosos e pisou em Samaria. É assim que eu e você, quando não tínhamos Cristo, fomos atingidos pelo grande amor do Senhor, porque alguém chegou até nós. Jesus escolheu passar por Samaria. Ele passa, e é uma viagem longa, você pode imaginar. Se Jesus fosse diretamente da Judéia para Galiléia, ele levaria cerca de 3 dias andando. Uma viagem por aqui por fora, 6 dias. Jesus está 3 dias andando com os seus discípulos. Ele não tem carro com ar-condicionado. Ele vai a pé. O sol é fortíssimo. Eles chegam ao norte, ali da Samaria, numa região chamada Sicar, ao meio-dia, o sol muito quente. E Jesus resolve aguardar os seus discípulos que foram até a cidade, do ladinho de um poço parecido com esse, um poço antiquíssimo, um poço conhecido por todo judeu, se não presencialmente, mas através da história. Porque esse poço
é um poço que fora construído por Jacó. Jacó faz parte da história e de todo o imaginário que os judeus tinham acerca da provisão de Deus. Jesus está ali meio-dia, está aguardando. Um poço que na época de Jacó chegou a ter aproximadamente 100 metros de profundidade. Hoje, dentro de um mosteiro, esse poço não tem mais do que 20 metros. Um poço que não apenas é história, mas que é valoroso, é caro. Os poços na antiguidade, eles valiam muito dinheiro. As pessoas tinham que, por vezes, andar muito nas regiões como ali da Samaria para encontrar um poço. Jesus está lá, meio-dia. Quem vai retirar água ao meio-dia? Ninguém. É o que diz o historiador Van Strauss, por exemplo, um pesquisador da época, que diz que o horário de ir ao poço é pela manhã ou no final do dia. É como ir à praia para você que é branquelo como eu. Nem passando o sandal 50 2 vezes para virar 100 funciona. Jesus está ali no poço, meio-dia. Ninguém vai aparecer. Não, alguém vai aparecer. Uma pessoa que não quer encontrar com outras vai aparecer no poço ao meio-dia. Uma pessoa que é alvo de uma série de fofoquinhas, conversinhas, brincadeiras, essa vai aparecer ao meio-dia. Uma mulher que tem uma história de fracassos familiares constantes, vai aparecer ao meio-dia. Uma mulher com uma fama questionável, vai aparecer ao meio-dia. Eu ouso dizer que realmente Jesus chegou ao poço ao meio-dia, não por uma coincidência, foi proposital. Ele não manda os seus discípulos para ir comprar comida por uma coincidência, é proposital, porque o poço é um lugar onde Jesus quer ter um encontro pessoal, individual e exclusivo com uma mulher cujo nome não sabemos, mas vulgarmente chamada de mulher samaritana. Naquele poço, Jesus e uma mulher vão conversar. E novamente Jesus quebra paradigmas. Mulheres não conversavam com homens, a não ser estando na presença do seu marido. Jesus vai conversar com um homem. Para piorar, aliás, a mulher vai conversar com um homem. Para piorar, ele é judeu. E ele é quem vai puxar a conversa. Um judeu, num lugar onde só ela e ele estão. Um judeu que começa a puxar conversa, e nessa conversa, nós temos o Cristo se manifestando de uma das maneiras mais lindas da Bíblia. Foi num poço, não num templo. Aliás, irmãos, o Novo Testamento usa não os templos, mas usa os lugares comuns, usa as casas, usa os pátios, usa as cidades, usa as ruas, porque o Senhor Jesus e os apóstolos quiseram desconstruir uma ideia que infelizmente nós reconstruímos, a ideia de que manifestação divina é dentro de templo. Não é. A manifestação divina está em todos os lugares, dentro e fora dos templos. Foi num poço que o Senhor Jesus se mostra como dono da vida. Eu sou a fonte
de água viva. Fiquei imaginando qual é o símbolo de um poço como esse. E muitas coisas vieram à minha mente. Uma delas é que todos nós temos um poço. Todos nós temos um lugar, uma ocasião, um momento, quando sozinhos nós podemos usufruir da presença maravilhosa de Jesus. Eu não sei qual é o seu poço, eu não sei qual é o seu momento, eu não sei em que ocasião você pode, quer, abre o seu coração para ouvir, para experimentar, para conviver com Jesus. Se você não tem um poço, você precisa de um. Precisa do seu momento. É você e Jesus. É uma pena, queridos, que algumas pessoas, e ouso dizer algumas pessoas aqui, elas transformaram a coletividade no seu poço. É muito bom louvar com você. É muito bom ler a Bíblia com você. Mas esse, por certo, não é um poço. Aqui tem gente demais. Aqui tem pessoas nos olhando. A coletividade é extremamente julgadora. A coletividade é capaz de, com olhares, limitar a minha adoração. É capaz até de enxugar as minhas lágrimas. Eu as engulo, porque na coletividade eu sou julgado. Eu sou até ameaçado com uma palavra, com um olhar, com uma repreensão que só pode ser vista de perto quando a testa passa por uma modificação na sua estrutura. Jesus quer encontros mais relacionados a poço. Meio-dia, Ele e você. Se você transformou o seu culto dominical no seu poço, eu te sugiro, tenha outros poços, onde só você e Jesus se encontram. E lá, você será você, chorando, sorrindo, com seus pecados, com a sua história, com a sua verdade. Lá você não precisa fingir nada, não precisa temer ninguém. Lá você pode erguer as mãos, se ajoelhar, ou mesmo deitado na sua cama, ter momentos maravilhosos. Você e Jesus, mais ninguém. Segunda coisa que me veio à mente, pensando no poço, é que o poço, apesar de ser um lugar construído por mãos, ele naquele momento foi transformado. Naquele momento, o mais importante não é a água que vem de dentro do poço, mas sim a água que se encontra fora do poço em Cristo Jesus. Naquele momento, todo o trabalho que foi feito, por certo, durante um longo período, para cavar um poço tão fundo, todo aquele trabalho parece estar perdido. Porque o que vale naquele momento é Jesus. No diálogo, a mulher, primeiramente, não compreende, mas aos poucos ela vai percebendo. Existe uma água melhor do que aquela que está lá dentro. Existe uma água que de fato sacia, e não apenas a sede biológica, sacia a sede existencial, a sede da alma. Naquele momento, toda a história, ela se torna bem pequena, porque uma nova história é inaugurada, é a história do próprio Cristo,
que chegou num poço e disse ser Ele a água viva. Querido, nós construímos os nossos poços. As nossas mãos, a nossa voz, a nossa inteligência constrói uma série de poços. Nós os construímos, mas eles não nos saciam. A água que vem deles é água que pode saciar a sede de um dia em Cristo Jesus. Porque, amados irmãos, discutir a profundidade do poço, discutir as dimensões do poço, discutir a cor do poço, discutir se o poço é esteticamente bonito ou feio, discutir se o poço precisa de uma reforma ou não, discutir se o poço ainda é válido ou não, isso é perda de tempo. Porque se o Senhor Jesus voltar agora, o poço de Jacó vai ficar lá. Esse templo vai ficar aqui. Todas suas construções religiosas vão ficar. Porque o poço não salva. O poço não cura. O poço não satisfaz. O poço não traz vida. O poço não transforma. Eu não quero poço, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E você? O que você quer? Um poço? Ou Jesus? Te convido a pensar nisso agora. Nós vamos celebrar a ceia. E te convido durante alguns instantes a pensar não no poço, mas no Jesus na frente do poço. Você consegue imaginá-lo? Consegue imaginar o Senhor Jesus se autodeclarando: eu sou a fonte de água viva, eu sou, eu que falo com você. Consegue imaginar aquela mulher, que hoje é você, sou eu, se aproximando de Jesus e ouvindo essa frase tremenda, maravilhosa: eu posso dar água viva, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tente com a sua criatividade, talvez fechando os olhos, imaginando Jesus chegar e encontrar você. É você e Ele, não tem mais ninguém. É você no poço, é você diante da água viva, diante do próprio Jesus. Nós vamos